silêncio. Você não vai falar bom dia, boa tarde, boa noite, Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Deus abençoe a tua vida, onde você estiver. Amém. Em nome de Jesus. Boa noite, Cris. Nuxa, Jones, boa noite a todos aí. Hoje nós vamos falar sobre a família e a sabedoria para lidar com conflitos. Então, um tema muito interessante, muito pertinente, né? Muito necessário para o nosso dia a dia, e não apenas em família, mas para todas as áreas da nossa vida, né? Então, nós vamos tratar esse tema hoje. Amém. Amém. Vamos orar, pedir para Deus falar com a gente. Pai, em nome de Jesus, Sim, Pai. Nós estamos aqui reunidos nesse ambiente virtual. Amém, Senhor. Para ouvir a Tua voz, Pai. Para receber a Tua palavra, receber a Tua revelação. Em nome de Jesus, Senhor. Imploramos a misericórdia do Senhor, o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida. Sim, Pai. Imploramos, Pai, que o Seu nome seja glorificado através da Tua palavra, Senhor. Sim, Pai. Opera, Senhor, a Tua vontade no nosso coração. Abre os nossos ouvidos e nos ensina, Pai. Nos traz uma porção nova da Tua palavra, edifica a nossa vida, Pai. Sim, Pai. Porque o Senhor é o nosso mestre, o Senhor é o único que pode nos libertar através da revelação da palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Esse é um tema bastante importante, né? Nós estamos, assim, num momento em que nós percebemos que as pessoas estão muito, assim, cansadas, né? Muito estressadas, as pessoas estão muito intolerantes, né? São muitas situações, são muitas privações. Então, aquilo que nós pensávamos que ia ser algo passageiro, tem perdurado, e cada vez que parece que está próximo a findar, tem uma continuidade, né? Então, tudo isso tem, assim, trazido, vamos pensar assim, uma atmosfera espiritual extremamente pesada. E nós temos que vigiar muito para não entrarmos, né, num processo de desgaste entre as pessoas, né, para não comprometer, né, as nossas relações interpessoais. E por isso veio esse tema sobre a família e a sabedoria para lidar com conflitos, né? O conflito, ele sempre vai existir. Não dá para a gente falar assim, olha, é impossível ter conflitos. Mas nós podemos, né, saber como lidar com eles mediante uma inspiração de Deus. Salomão, né, ele foi o homem mais sábio, e nós vamos, né, ler uma passagem exatamente de Salomão, né, como Salomão lidou numa situação de conflito, e é uma história conhecida, mas nós vamos com viés dessa questão do conflito, né? Então, na 1 Reis 3, de 16 a 28. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhes uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e essa mulher moramos numa casa. Eu tive um filho, estando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao terceiro dia, depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas. Nenhum estranho estava conosco na casa. Somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à noite e tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia tua serva, e o deitou no seu seio, e o seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-se eu pela manhã, para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho, que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu filho morto. Porém esta disse: Não,
por certo, o morto é o teu filho, o meu filho, o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei, esta diz, este que vive é o meu filho, o teu filho morto. E esta outra diz, não, por certo, o morto é o teu filho e o meu filho vivo. Disse mais o rei, trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei, divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho. Ela ficou, né, tipo assim, com instinto de salvação, né, de guerreira, mulher guerreira ali, e disse, ah, Senhor meu, dai-lhe o meu menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia, nem teu, nem meu seja, divide-o. Então o rei respondeu e disse, dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado ao rei. E temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Essa é uma história extremamente interessante, né? Uma história repleta de muita sabedoria. Porque o rei ele poderia, por uma percepção, por uma, vamos dizer assim, uma empatia, uma sintonia, decidir por uma das mulheres, da qual ele poderia achar, né, que, olha, realmente aquela é a mãe ou aquela é a mãe, ele poderia ter decidido, né, e ter feito uma tamanha injustiça em relação à situação. Mas com muita sabedoria, né, ele fez que iria, né, dividir o filho ao meio. Claro que ele não faria isso, né? Claro que essa não seria a decisão dele. Mas foi uma decisão com muita sabedoria para fazer uma gestão de conflito. E o que acontece diversas vezes nas nossas vidas, né? Estamos lá, né, sozinhos, né? Às vezes na nossa casa, às vezes é um casal, às vezes é a mãe e um filho, o pai e um filho, né? Tem poucas pessoas e acontece essa situação. Nesse caso, né, provavelmente, né, a mãe que o filho morreu, ela não matou o filho de propósito, né? Ela deve ter deitado em cima dele, ele ter se sufocado, né? Aquilo que a gente conhece hoje como morte súbita, né? Existem muitos bebês que morrem de forma súbita. Às vezes ele mamou ali, né? E não conseguiu, né? Engasgou ali com leite, né? Várias situações podem ter ocorrido, né? E em nenhum momento tenha sido a intenção dela, né, em se livrar do filho, né, em matar o filho. Lógico que não. E muitas vezes, né, nós nos deparamos com situações de conflito em que em nenhum momento nós tivemos, né, a intenção de causar algum problema. Nós não tivemos a intenção, né, de gerar um problema e acaba acontecendo, né? E nós precisamos, né, a gente não tem, né, a presença material de um rei para poder decidir nas situações, para que a gente possa buscar ajuda e falar, olha, né, precisamos aqui, né, de alguém que seja o mediador, né, que seja o facilitador, aquele que possa decidir pela nossa situação. Mas, né, nós temos o Todo-Poderoso, né, nós temos o Espírito Santo, em que nós possamos pedir, né, ajuda, pedir sabedoria, para que nós possamos lidar com situações difíceis, né. Imagina uma mãe, né, que o filho estava vivo, a tamanha injustiça que ela sentiu.
estão querendo roubar o meu filho. E a outra mulher estava decidida, já perdi o meu filho, eu também quero que ela perca. Então, eu acho que assim, uma das lições que nós temos que aprender aqui, né, primeiramente, o quanto nós dependemos do Espírito Santo, né, o quanto nós dependemos, né, de um facilitador ali, de um mediador, né, de Jesus como intercessor, para nos dar sabedoria para lidar com a situação, para lidar, né, com o conflito. E o que é importante, assim, dentro do conflito, existe a possibilidade de ganha-ganha. Então, a mãe que perdeu o filho, qual que era o desejo dela? Ficar com o filho da outra, mas se ela não fosse ficar com ele, que a outra também não tivesse filho. Ou seja, uma relação em que sempre alguém tem que ganhar e alguém tem que perder. Então, nós estamos acostumados, né, numa sociedade, né, em que sempre é assim, eu tenho que ganhar para outro perder. E a gente, né, na lei do Gerson lá, né, que dá um jeitinho para tudo, leva vantagem, né, nós temos infelizmente, né, essa atmosfera, né, dentro, no nosso país. Mas é muito saudável quando se tem o ganha-ganha. Então, o que poderia acontecer ali, né? Ela fala assim, olha, eu também posso cuidar do seu filho, né? Eu perdi o meu filho, eu posso me dividir com você, né? Então eu dou de mamar enquanto você dorme, né? Enquanto eu durmo, né? Você dá de mamar, nós podemos juntas, né? Eu perdi meu filho, mas eu quero te ajudar, eu quero... né, fazer dele também um filho, né, apesar de ser seu, né, para que ele possa ter duas mães, né, vamos pensar assim, né, para que eu possa ser consolada, ou seja, ela poderia ter uma atitude, né, de buscar ajudar a outra mãe, né, para que ficasse mais leve a situação, né, menos pesado, né, para que as duas pudessem cuidar dessa criança. Com uma forma de resolver a situação. Ou nem fazer essa troca. Assumir que de fato, né, aconteceu um incidente, de que essa criança morreu, lidar com essa situação dessa perda, né, e elaborar essa situação. Mas a tentativa dela foi a pior decisão que ela podia ter tomado, né, trocar os filhos, né, e até porque assim... Os dois nasceram com 3 dias de diferença. Dá para distinguir ali, né? Quem é quem ali, né? Então, assim, foi a pior decisão que essa mulher pôde tomar. E muitas vezes, né, quando nós erramos, a gente tenta meio que responsabilizar o outro. Nós tentamos, muitas vezes, terceirizar esse problema, né? Delegar isso para outro, tentar se desfazer da condição de assumir aquele erro, né? E acertar. E isso pode incorrer num problema muito maior, que é de um conflito virar um confronto. E o confronto, ele nunca é saudável, né? O conflito, ele vai ser sempre saudável, e um confronto não. Se você puder, pastor, compartilhar um pouquinho sobre esse texto, essa questão, né, da sabedoria, o quanto a sabedoria pode nos tirar de situações conflitantes, né? Então, foi o que você comentou, né? O conflito, ele vai existir em todo tempo, né? Porque a gente está vivendo com pessoas diferentes, tem cabeças diferentes. Então, essas duas mulheres aí, elas eram diferentes, né? Apesar de as duas terem tido filhos, e com pouco tempo entre os dois, mas elas eram pessoas diferentes, atuam de maneira diferente, pensam de maneira diferente, e têm fundamentos diferentes também. Então, o que uma fez, a outra de repente não faria. Né? E é o que você falou, o conflito ele está aí para a gente poder
se adaptar um ao outro, né? Compreender como o outro pensa, como o outro reage. Mas o cuidado que a gente tem que ter é não virar um confronto, né? Isso. E o confronto sempre vai gerar um problema, sempre vai gerar uma sequela, sempre vai gerar uma consequência ruim. Né? E o que você falou, né, a respeito da responsabilização, né? Então, quando a gente começa a não querer se responsabilizar pelos nossos atos, a gente acaba terceirizando, acaba acusando, acaba cobrando, colocando outras pessoas no nosso lugar, né? E então, essa questão da sabedoria, ela passa pela responsabilidade, porque não adianta eu ter sabedoria e não assumir os meus erros. Quando eu não assumo meus erros, eu acabo destruindo, né? Como aconteceu no Éden, duas pessoas ali que não assumiram seus erros e acabou gerando uma destruição muito forte. Então, o que você ministrou é a mais pura verdade, né? A gente precisa se responsabilizar por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, né? Porque nós temos o livre-arbítrio, podemos decidir a nossa vida, né? E podemos decidir como conviver com outras pessoas, se a gente quer conviver de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. Né? Então acho que essa história ilustra bem isso, né? Uma pessoa decidiu resolver um problema que era dela, colocando outra pessoa nesse problema. E acho que não é por aí, né? A gente precisa repensar nossas atitudes, né? Trazer pessoas para os nossos problemas, arrastar os outros para aquilo que é problema nosso, é uma falta de sabedoria. Né? Então a gente tem que estar muito ligado nisso, para a gente não arrastar ninguém naquilo que é problema nosso. Né? E a gente não entrar no problema dos outros. Eu acho que a sabedoria começa por aí. A gente tem que se afastar, né, das pessoas que querem... a pessoa perdeu e ela quer tirar o que é teu. Né? Então, é importante a gente compreender que na família isso aí existe bastante. Exato. Né? Dentro da família é onde a gente vê essas situações acontecerem, se repetirem, porque se acontece fora é porque aprendeu dentro de casa. Né? A pessoa só vai fazer isso com os outros fora de casa porque dentro de casa era assim que funcionava. E aí, essa questão do conflito, né? Mas eu acredito que o conflito, para ele não se transformar no confronto, ele não pode sair do campo racional. Né? Esse entendimento racional é a base para você resolver qualquer conflito. Sentar, conversar, entender, compreender, assumir essas coisas, isso aí é tudo racional. Mas o confronto não é racional, o confronto é emocional. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ficar sempre no emocional e a gente acaba destruindo, acaba gerando um problema atrás do outro por causa da questão emocional. Então, a sabedoria ela vai evitar esse tipo de coisa. Ela vai servir como uma situação de prevenção. Né? A sabedoria vai prevenir que essas coisas aconteçam. Como a sabedoria não é algo inato, a gente não nasceu com ela, então a gente precisa receber sabedoria de Deus. Né? A gente não vai receber sabedoria de homem algum, nenhum homem pode me dar sabedoria. A sabedoria vem do alto, diz a palavra. Então é preciso pedir sabedoria. Como Salomão recebeu sabedoria de Deus, eu também preciso, todos nós, né? Porque a Bíblia fala, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então a sabedoria ela não vem por imposição de mãos, ela não é transferida de um homem para o outro homem, ela vem de Deus. Né? Tiago fala sobre isso. Você pede a Deus e Deus te dá, direto na fonte. Né? E aí você pode resolver os conflitos de maneira mais racional. Porque a sabedoria de Salomão, o que eu enxergo aqui é a razão falando mais alto que a emoção. Né?
e usar da razão como uma estratégia, né? Porque à medida que a ideia, né, da espada era evidente, né, que a mãe verdadeira jamais ia querer que o filho morresse, né? Então, assim, usar da razão para mobilizar uma emoção que seja positiva, né, que seja saudável, em prol, né, da construção ali da vida, né, e não da morte, né? E assim, o conflito, ele existe quando pontos de vistas são diferentes, ou quando necessidades são distintas, né, nesse caso, né? Uma queria ter o filho, né, que era da outra, né? Então, assim, pontos de vista diferentes, necessidades diferentes, mas o conflito, ele acontece quando as pessoas querem preservar o relacionamento. A atitude da mulher que falou que o filho dela, né, era o filho vivo da outra mulher, ela estava propiciando um confronto. Ela não estava decidindo por um conflito. Então, assim, o conflito seria o exemplo que eu dei anteriormente. Olha, eu perdi meu filho, né? Mas eu tenho leite ainda, eu também quero ajudar a amamentar o seu filho, né? Quero poder também cuidar do seu filho, ou seja, uma preservação do relacionamento. Ela não ia trazer o filho dela de volta, mas ela ia poder ajudar a outra mulher a criar o filho dela. Ou seja, a preservação dessa relação entre elas. Mas a atitude dela foi de confronto, né? Eu perdi, mas eu não vou perder. Eu vou querer ganhar e você que vai perder, né? Um confronto, porque naturalmente essa mãe, assim como ela sabia que o filho dela estava morto, a outra mãe também sabia que o filho dela não era aquele que foi colocado, né? O morto colocado para ela. Então, foi uma atitude para gerar confronto. Então, o que é um confronto? Ele tem um componente de hostilidade, né? Tem um componente de agressividade, tem um componente em que o desejo não é ganhar e ganhar, mas é fazer com que eu ganhe e o outro perca, né? Então, assim, ele tem uma oposição pessoal. Ele vai contra a outra pessoa e não no mundo, né, das ideias onde eu quero preservar meu relacionamento, mas eu não quero confrontar com a outra pessoa. Eu quero chegar na melhor decisão possível. Obrigada. Eu quero chegar na melhor decisão possível. Eu não vou confrontar com o outro. Então, existe uma diferença entre conflito e confronto. É a primeira coisa que nós temos que ter essa clareza. Em que no conflito vai ter continuidade desse relacionamento, a gente vai preservar um relacionamento em que tem decisões, né, opiniões, escolhas diferentes, necessidades diferentes, mas existe o objetivo de fazer o melhor, né, para quem estiver envolvido naquela situação, que seja o casal e os filhos, que sejam os irmãos, quem estiver envolvido naquela família, né? E assim, muitas vezes as atitudes passivas, né, ou muito pacíficas, elas são adotadas por pessoas que querem evitar comportamentos agressivos, exatamente para poder fazer uma política de boa vizinhança, para evitar o conflito. Isso não é saudável, porque a pessoa que vai cedendo de forma, olha, eu sempre cedo, ou ele sempre cede para evitar um conflito, para evitar uma discussão de uma ideia, para evitar e a discussão no sentido saudável, né? Então vamos ver a nossa opinião, né? Então, assim, às vezes a gente vê famílias que conflitam por decisão até de onde vai passar o Natal, né? Então, um quer ficar dentro de casa, não quer sair, o outro não quer ir na casa de amigos, o outro quer na casa de parentes, o outro quer ir para um restaurante, às vezes para uma coisa boa. São ideias diferentes, né? Necessidades diferentes que podem ser discutidas,
Então, por que você quer ficar em casa? Eu não estou muito afim de sair. Porque eu não quero gastar dinheiro. Ou porque, para mim, né, Natal, sei lá eu o quê. Ou porque eu quero ir na casa de um parente, né, porque a pessoa faz tempo que eu não a vejo. Vamos aproveitar. Ou seja, é uma discussão de ideias para entender pontos de vista diferentes para chegar num denominador comum. Pode chegar numa solução. E isso é muito importante. Só que assim, a passividade, tipo assim, eu não vou conflitar. Eu queria ficar em casa, mas eu vou sair, vou na casa dos parentes, só para não entrar num conflito. Ou seja, eu vou cedo ou tarde ter um confronto, porque assim, a passividade, né? O conflito ali vai virar um confronto no futuro. Porque essa passividade vai chegar uma hora que essa pessoa vai cansar de ser passiva. E ela vai falar assim, poxa, eu tô me anulando. Ou pode, no futuro, responsabilizar o outro. Falar assim, eu não queria ir na casa do seu parente. Mas assim, em nenhum momento... Aí ele fala assim, mas em nenhum momento você me falou que não queria. Aí vai gerar um confronto, né? Então assim, o conflito... ele é saudável, porque nós somos pessoas diferentes, nós somos pessoas distintas, somos pessoas únicas, com necessidades, desejos diferentes. Então, existe uma diferença muito grande entre conflito e confronto. E o conflito, ele não deve ser evitado. As pessoas precisam se posicionar, né? As pessoas não podem se anular. Não podem se anular, né? E assim, e o que acontece? A pessoa que não também se posiciona tem um lado que é a passividade, ou seja, eu quero evitar o conflito, porque eu não quero, né, me desgastar, eu não quero ter problemas, mas tem pessoas que querem agir de forma agressiva, né, impor suas ideias, impor suas opiniões, decidir todas as coisas, né, esquecer que as pessoas, né, têm necessidades, têm opiniões, são pessoas distintas, né, e já com agressividade impor a situação, né, ou mesmo aquela pessoa que a pessoa tem uma ideia diferente, já parte para uma agressividade, né, às vezes a gente escuta notícias, né, da pessoa tá com uma camisa de time, é morta, porque decidiu torcer para um time diferente de algumas pessoas, né? É uma coisa insana. É uma coisa insana. Então, essa questão de, né? Tem sempre um perdedor e um vencedor. Não existe isso. Todos podem ganhar. E porque não pode ter... Se não tiver time oposto, não tem jogo, não tem campeonato. Então, assim, precisa ter pessoas que optem, né? Escolham outros times diferentes do meu, para que possa ter jogo. Né? E isso é extremamente importante. A gente entender que opiniões diferentes não são ruins. Elas podem ampliar a nossa visão. Né? Foi interessante, assim, quando eu me converti, aí eu comecei a ouvir pregações, né? Então, por exemplo, alguém ministrava sobre o Salmo 1, né? Não sentar na roda de escarnecedores, tal... Né, tinha uma pregação sobre o Salmo 1. Aí pra mim tinha só aquela verdade. Aí quando eu ouvia uma outra pregação, né, sobre o Salmo 1, eu falava assim, como assim? Né? Uma outra informação, uma outra revelação, eu ficava em conflito interno, tipo assim, como assim? Até um dia que o Espírito Santo me mostrou que a palavra ela é viva, que ela se renova, né? Que tem assim inúmeras revelações de um único versículo, que ela é super eficaz, né? Que ela é renovadora, né? Que ela é a verdade. Mas custou para eu entender que assim de um versículo tinha muitas revelações. E às vezes a gente vê as pessoas discutindo a palavra de uma forma, né, desnecessária, ao invés de ampliar aquela percepção, de ampliar aquela revelação, né, de ampliar aquela verdade,
ela vira conflitante e é gerado um confronto, uma discussão. E isso é um cuidado que nós temos que tomar, não é, pastor? Hoje a gente vê essa questão do confronto muito acirrado, né? Isso no mundo inteiro. As pessoas estão polarizadas, né? Essa palavra polarização apareceu aí na grade. E tá todo mundo ou é de um lado ou é do outro, ou é pró, ou é contra. Aí o que a gente precisa tomar cuidado é que isso não entre nas relações familiares, né? Porque essa polarização, ela está criando o que a pastora Cláudia está ministrando, que está criando confronto. Ela não está edificando ninguém, não está levando ninguém a ter mais conhecimento para tomar decisões sábias, né? Então, esse confronto todo aí que está acontecendo na política, nas igrejas, nas instituições, nas empresas, isso não é uma coisa que edifica. Né? Isso aí acaba trazendo mais divisão do que edificação. Né? Então, essa questão de você ter vários pontos de vista a respeito de um único assunto é importante, né, para poder enriquecer. Mas você sabe que a comunicação, a palavra significa tornar comum, é muito desafiador você acolher uma ideia diferente da tua. Muito difícil. Porque nós temos algumas verdades absolutas, né? E as nossas verdades, elas são as nossas verdades. E ninguém pode destruir essas verdades. Quem quiser destruir essa verdade se torna o inimigo. Se torna parte de um problema. Aí você cria a polarização. Então, para você usar sabedoria, é muito importante, né, ter esse entendimento primeiro. Quando você vai conversar com alguém dentro da sua casa. A gente vê na política as pessoas dentro de casa brigando, porque um é da esquerda ou da direita. Então, isso não é bom. Isso está trazendo divisão, né? Está trazendo confusão, e a gente acaba tendo muitos problemas associados. Desde separações, pessoas que não querem conversar com outras pessoas de dentro de casa. Né? Por quê? Porque não tem um equilíbrio. Então, aceitar a opinião contrária, né, analisar essa opinião, eu acho que é o princípio base aí para a gente poder ter um conflito que vai gerar edificação, mas não vai gerar confronto. Isso. Então, eu acredito que seja por aí, né? Pelo menos é o meu entendimento. A gente precisa estar aberto a ouvir, a analisar. O senso analítico, ele tem que estar mais em evidência do que o orgulho de querer estar certo. Isso. Né? Então, o ponto de vista do outro pode me ajudar, né? Pode me enriquecer, não me destruir. Né? Então, é importante eu estar aberto a receber a posição, a visão do outro, porque nós não somos donos da verdade. Né? Quem é cristão pertence à verdade, mas não é dono da verdade. Né? Então, o crente, ele tem muito isso, né? Ele quer impor a verdade. Mas Jesus não veio para impor a verdade. Se ele quisesse impor a verdade, era fácil. Ele estralava os dedos, verdade, ou liberava uma palavra, todo mundo tem que se prostrar, colocar a cara no chão e falar só o Senhor é Deus, e falar Jesus Cristo é o Senhor. Mas ele não veio impor a verdade. Então, se ele, que é Deus, não quis impor uma verdade, quem somos nós, né, para impor qualquer verdade? Então, pensa nisso, né? Eu acredito que essa questão de estar aberto a receber o contraditório, ou a opinião contrária, é a sabedoria. é verdade. E assim, e o que a gente chama de escuta ativa, né? Buscar entender a opinião, né, do outro, por que a pessoa pensa daquela forma, né?
Por que que ela tem aquela que a gente chama de crença, né? Por que que ela acredita aquilo daquele jeito, né? Às vezes a gente escuta um ditado lá que manga com leite, né? Não pode. E a pessoa acredita, mas por que que ela acredita? Porque ela ouviu alguém contar, e até talvez tenha contado uma história de alguém que tenha morrido porque, né, comeu manga e depois tomou leite, ou vice-versa, tomou leite e depois comeu manga, né? Mas quando a gente vai na história, dizem, né, que era para os escravos ou comerem manga ou tomarem leite, né? Que veio dessa situação. Não sei se isso é verdade, nunca fui atrás para pesquisar. Mas quando a gente entende por que que a pessoa pensa daquele jeito, né? Que a gente tem conversa, pergunta, né? Faz perguntas para entender e tem uma escuta ativa, né? E saudável para entender a opinião do outro, pode-se chegar numa solução para aquela situação, né? Pode entender o porquê que o outro pensa daquela forma e não no sentido de julgar, né? Porque a pessoa que fala assim, que sabe que não faz mal, vai falar assim, mas que ignorância, né? Que bobeira, pensa dessa forma. Não, mas tem um motivo pelo qual a pessoa pensa daquele jeito. E pode ser que a pessoa um dia tenha comido manga, tomado leite, passado mal e tenha associado que aquilo faz mal, né? Que não combina, que gera uma indigestão, uma indisposição. Ou seja, a gente tem que entender, né, o porquê que a pessoa pensa diferente de nós. E nós precisamos, né, cada dia mais, né, essa questão da internet, as pessoas ficam, né, conectadas dentro de uma casa, cada um no celular, sabe, sem unidade, sem diálogo. E assim, e o diálogo é um meio sábio de fazer ajustes de conflito, para que não tenha confronto. Né? Quantas pessoas entendem mal, né, como o pastor Renato bem colocou, a questão de tornar comum a comunicação. Às vezes uma forma de escrever, a pessoa entende uma outra coisa que não tem nada a ver, distorce a situação. Eu já vi inúmeros, né, principalmente no mundo corporativo, inúmeros confrontos surgirem por assim, entendimentos errados de e-mails, de mensagens, de forma desnecessária, né? E não partiu ali para buscar entender, para poder perguntar o que está acontecendo, né? Para poder entender a opinião do outro, né? Então, o diálogo é extremamente importante sempre. E 1 Coríntios, né, 15:33 fala o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, à medida que existem conversações ruins, né? Conversações, e não é só uma conversação obscena, uma conversação de coisas erradas, mas é uma conversação mal interpretada, não colocada corretamente, vai corromper um bom costume, ou seja, uma pessoa que é educada, ela pode ficar agressiva, uma pessoa que é afetuosa, ela pode se tornar distante, né? Pode corromper um bom costume ali, também nessa questão de diálogo. Então a gente não pode se enganar, não é verdade? A gente tem que tomar cuidado com quem a gente se relaciona, né? Se você perceber que a conversação vai se tornar má, para. Então o sábio, ele está pronto para ouvir. Ele é tardio para falar e é tardio para se irar. É isso que Tiago fala. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quando você começa a ouvir, né, começa a conversar com alguém, a primeira coisa que você tem que estar disposto a fazer é ouvir, pronto para ouvir. Quando você consegue ouvir, aí você decide se você vai conversar ou não vai conversar. Eu acho que essa conversa vai evoluir para um quadro de confronto. Então você pode evitar que a ira suba no teu coração, que você entre na mesma vibe da pessoa, a pessoa está ali, né, radical, uma posição completamente contraproducente, ou seja, vai te levar para um caminho ruim. Então,
Evita as más conversações. Evita. Ó, você pode decidir o que você vai falar. O meu ouvido não pode ser... Eu não posso fechar meus ouvidos. Mas a minha boca eu consigo fechar. Eu tenho dois ouvidos. Deus não colocou uma tampa, né? Então eu posso ouvir, mas se eu vou conversar, é outra coisa. Se eu vou colocar a minha ideia, é outra coisa. Então eu tenho que analisar, primeiro, eu acredito, se vale a pena. Se vale a pena você expressar ali a sua posição. Se você vê que não vale a pena, que não vai adiantar nada, meu irmão, evita uma má conversação, né? Não tem nada melhor do que uma boa conversação. Uma boa conversação, você sai edificado, você sai ali, você levou daquela conversação um ensino, né? Então é muito importante a gente tomar cuidado com as más conversações. E também avaliar o momento, né? Porque às vezes a pessoa não está bem, né? Nem todo dia a gente acorda, né? Cantando, nem todo dia a gente acorda extremamente bem. Pode acontecer, né, da gente não ter uma noite muito bem dormida, não ter conseguido relaxar, não ter conseguido descansar, isso vem naturalmente uma irritação. Então a gente tem que tomar cuidado, né? E avaliar a oportunidade, se é momento de falar ou não, né? Às vezes o marido chega cansado do trabalho e a esposa já vai despejar uma situação que aconteceu, uma dificuldade, um problema, não, né? A gente tem que esperar, né? Aguardar, ter sabedoria mesmo do momento oportuno para falar as coisas, principalmente se a gente já sabe que aquele assunto é um assunto de conflito, no sentido assim, de opiniões distintas, né? Então, assim, vai, né, ter um ano novo aí agora, né? A criança precisa mudar de escola, a mãe quer a criança numa escola, o pai quer numa outra. Não adianta assim chegar, imagina, tá super cansado, na hora de dormir, que é momento de relaxar, vai discutir que escola que a criança vai. Não é momento, né? São opiniões diferentes, opiniões distintas. Então é muito necessário buscar a sabedoria também, além daquilo que, né, precisa ser falado, esse discernimento, né? Em que momento deve ser falado. Em Provérbios, né, 15:2 fala o seguinte, que a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Então as pessoas sábias, né, elas têm habilidade de compartilhar conhecimentos, né, de compartilhar algo novo, né, de explicar o porquê daquilo, né, com muita habilidade, né, com muita gentileza. Só que a boca do tolo ele faz o quê? Né? Vai falando de forma insensata, né, sem pensar, sem cuidado, sem respeito à diferença, né, sem respeito ao outro. Então, assim, o sábio torna atraente aquele conhecimento. O que foi que aconteceu quando a gente leu, né, aquela história das duas mulheres? Ficou atraente. Como, né, que aquele rei discerniu que a mãe verdadeira não ia deixar matar o filho? Que conhecimento é esse? O que ele conhece, né, de ser mãe para poder ter essa ideia de propor que a criança fosse dividida ao meio? Então, atrai a atenção. Não tem como assim, como que chegou nessa revelação? Como que chegou nessa sugestão? Né? Como que chegou nessa sacada, nessa dica, né? Então, a sabedoria, ela atrai, né? De fato, ela atrai o conhecimento. Provérbios 16:16 fala o seguinte, que é melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que a prata. Olha o quanto é precioso, né? E o quanto é valioso buscar sabedoria. Como o pastor Renato falou, né? Não é uma coisa que a gente tem que buscar, né? Sabedoria. Lá em Tiago fala, né? Tiago 1:5 fala o seguinte: e se algum de vós
tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, sem repreensão, e ser-lhe-á dada. Engasguei. Ou seja, Deus dá sabedoria para quem pede. Né? Ele não vai fazer nenhum julgamento, repreender, tipo assim, não, eu não vou dar sabedoria para você porque você não... Não, ele dá a todos. Né? Então nós precisamos de sabedoria, porque vale mais do que ouro, vale mais do que a prata. E a gente poder ter entendimento das coisas de forma muito preciosa, muito gratificante, né? É verdade. Eu acho que a sabedoria, que você falou, né? A sabedoria, ela vai me dar qualidade de vida. Eu acho que isso é uma coisa... Verdade. Acho que a primeira coisa que a sabedoria vai te dar é a qualidade de vida. Porque se a nossa vida está ruim, grande parte é por falta de sabedoria em decidir, sabedoria em se comunicar, sabedoria em avaliar as questões que aparecem no dia a dia, né, os desafios. Então a sabedoria vai nos dar qualidade de vida. Verdade. A sabedoria, a pessoa ela vive uma vida melhor. Ela não fica pior, ela fica bem melhor. A sabedoria não ensoberbece, né? Ela não fica orgulhosa de si mesma. A sabedoria, a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A pessoa que teme ao Senhor, ela sabe que ela mesma não é nada. Não é por ela, né? Não é por ela. É o Senhor, é para a glória dele. Então a sabedoria, ela vai fazer a pessoa ter uma qualidade de vida, porque eu acredito que a sabedoria, ela é irmã da humildade. Né? Legal. Eu acho que a sabedoria não vai deixar ninguém orgulhoso, soberbo, né? Não vai deixar ninguém famoso. A sabedoria fica famosa, mas a pessoa não. A sabedoria é que é valiosa. Né? Então, se você tiver sabedoria, a sabedoria vale mais do que o ouro. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com relação ao crédito, né? Os créditos. Entender que é de Deus mesmo, né? É de que Deus vem. mesmo. Por isso que a sabedoria não é transferida de um homem para um outro homem. Verdade. Não é uma propriedade humana, não é mérito humano. Se alguém tem falta de sabedoria, você tem que ir para Deus. Você não vai conseguir sabedoria em nenhuma igreja. Você não vai conseguir sabedoria em nenhum ministério. Verdade. A sabedoria vem de Deus. E aí, se você tiver fé, que é importante. Você vai pedir para Deus e Deus vai te dar, meu querido. Eu te garanto que você vai viver uma vida melhor. Né? Se a nossa vida tá ruim, é porque nós não temos sabedoria. A culpa é de quem? Volta para aquilo que a pastora Cláudia falou. A culpa, a responsabilidade da qualidade da minha vida é minha mesmo. Eu não estou decidindo com sabedoria. E a minha boca está falando sem sabedoria. Por isso eu estou sofrendo. E se eu estou vivendo bem, é por causa da sabedoria, que não é minha. A sabedoria vem de Deus. E essa questão, né, de pedir com fé, né? Acreditando, né, falando aqui, lá em Tiago fala, né? Porém, peça com fé essa sabedoria, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma para a outra parte, né? Então, essa questão de crer que Deus vai dar uma sabedoria, que Deus vai dar uma estratégia, né? Que Deus vai dar conhecimento ali, discernimento para lidar com as situações, né? E vai despertar o interesse de ter uma escutativa, de ouvir a opinião do outro, de entender como o outro funciona, né? De entender por que o outro quer algumas coisas, porque o outro reage de uma outra forma. Em Eclesiastes, né, 9:16, fala o seguinte: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. Né? Então, assim, o que acontece? Qualquer pessoa pode ter sabedoria. A sabedoria não está vinculada a gente comprar sabedoria, né? A falar, eu pago por isso. Tanto que fala que ela é mais valiosa, né, do que o ouro. Ela é mais valiosa do que a prata. A gente não pode comprar sabedoria. A sabedoria vem
por Deus mesmo, ela é divinamente inspirada, ela é divinamente revelada. E assim, e não dá pra gente forçar, a gente não força, né, pra ter sabedoria. A gente precisa crer, né, e buscar essa sabedoria. E o que é importante, assim, essa questão, né, da má conversação aí, que é uma coisa, né, que corrompe bons costumes, quando a gente pensa em conversações com pessoas que têm sabedoria, porque buscam de Deus, os costumes, né, são os bons costumes que são manifestos. Eu vou andar com alguém que tem sabedoria, eu vou aprender, né, eu vou ter maior entendimento, eu vou ter menos confronto, ou seja, eu vou ter conflitos resolvidos, né, eu vou ter um ganha-ganha, e eu vou ter uma atitude, né, de poder alimentar bons relacionamentos. Porque assim, o confronto ele faz o quê? Ele faz as pessoas se afastarem. As pessoas se afastam por confronto. Inclusive as pessoas morrem por causa de confronto, né? A gente vê brigas desnecessárias, né? A gente vê tantas coisas, né? Violência, tantas coisas que acontecem por confronto, exatamente por ausência de sabedoria. Então, o que nós queríamos, né, compartilhar hoje é essa importância da família, né, de buscar a sabedoria. E assim, uma família, né, sacerdotal, mês, né, de dezembro, a gente está falando sobre o sacerdócio, uma família sacerdotal, ela busca, né, no altar do Senhor sabedoria. Né? A palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Então, se ontem eu não tive sabedoria, né? Se ontem eu não tive uma escuta ativa, se ontem, ou hoje mesmo, né? Que o dia está acabando, eu não tive sabedoria, eu confrontei, eu não ouvi, eu não respeitei, né? Opiniões distintas, eu posso pedir sabedoria. E crer que ele vai dar, né? Porque a misericórdia dele se renova a cada manhã, independentemente de como eu tenha agido, ele pode me dar sabedoria, né? E a gente poder buscar relacionamentos mais saudáveis. E é tão bom quando as pessoas se sentem bem uma ao lado da outra. É muito ruim, né, estar ao lado de alguém que você não se sente bem. E não se sentir bem ao lado de alguém exatamente porque tem confronto ali, né? Tem algo a ser resolvido e a gente não pode deixar nada passar, né? A gente tem que buscar resolver as coisas com muita sabedoria, né? Eu acho que é essa situação, né, pastor? Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Você ora por nós? Oro, sim. Amém? Vamos orar, vamos pedir para que o Senhor nos abençoe. Pai, nós queremos Sim, Paizinho. agradecer ao Senhor pela Tua palavra, de tudo que nós ouvimos hoje, Pai. Que a Tua palavra não volte vazia. Verdade, Pai. A Tua palavra, Senhor, promova uma sede por sabedoria, uma busca por sabedoria do alto. Amém, Senhor. Que nós sejamos, Pai, pessoas que têm fome e sede de sabedoria. Sim, que os frutos da sabedoria apareçam na nossa vida, primeiramente dentro de casa. Verdade, com a nossa Pai. família, Pai, com as pessoas que nós amamos, que estamos convivendo todos os dias. Pedimos e imploramos, Pai, que o Senhor nos dê estratégias para resolver qualquer confronto, Amém, qualquer Senhor. situação de divisão, de confusão, que tudo isso, Pai, seja resolvido por intermédio da sabedoria Amém, que o Senhor vai nos dar. Em nome de Jesus, Pai, nos auxilia, Pai, a Sim, Pai. reconciliar aquilo que foi destruído por qualquer confronto, Senhor, e que nós sejamos sábios para o bem e simples para o mal. Sim, em Pai. nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe a cada um, que cada um de nós tenhamos sabedoria todos os dias para lidarmos e nos relacionarmos cada vez mais. E lembrarmos que a família é uma instituição sagrada e aquilo que é sagrado precisa ser cuidado. Tá bom? Um beijo a cada um. Deus abençoe. Até a próxima.